Mas por que o estímulo sexual em si ele é tão poderoso no ser humano? Porque eu vejo que a pornografia ela meio que burla o sistema natural que tu devia percorrer na tua vida, que tu devia se tornar uma pessoa atraente e conseguir ter aquele orgasmo a partir de uma conquista de uma fêmea, né? E a pornografia vem e burla isso. Mas por que ela é tão poderosa? Especificamente, por que ela libera tanta dopamina? A pornografia, no caso, porque como você falou, a gente tem libido. Sigmund Freud, grande psicólogo alemão, ou austríaco, se não me engano, não. Mas enfim, o fundador da psicanálise. Uhum. Ele já reconheceu, quase 100 anos atrás, que a gente tem então esse conceito de libido. Ele falou que isso é não só o desejo sexual, mas a energia psíquica nossa também. E esse desejo sexual também, segundo os hindus, então estou meio que tentando contextualizar isso para dar diversas perspectivas. Os hindus falam que essa energia primordial, por exemplo, no daoísmo, é chamado de ki, ou chi. Certo? A gente tem essa energia vital, então, dentro de nós, que nos move. Uhum. Mas, agora como homem, a gente tem pornografia que nos dá todas essas imagens de mulheres nuas, assim, ó, instantaneamente. Então, eu não preciso mais, irmão, hoje em dia, ir pra fora, conversar com mulheres. Uhum. Porque eu tenho pornografia, eu tenho meu celular aqui. Sim. Porque eu vou sair pra balada, irmão, se eu tenho meu celular aqui, à disposição. Eu consigo ver todas as mulheres que eu desejo, em qualquer posição, HD, a internet facilitou mais ainda essa parada. Uhum. Você precisa entender que pornografia não é novo, irmão. Arqueólogos descobriram já nudes em cavernas. Caralho. Sim, tipo desenhos de mulheres mesmo. E daí com a revolução industrial, com a era digital, a gente tem então de fato uma indústria multibilionária que lucra justamente com o seu desejo sexual como homem. Uhum. E ênfase homem, porque homens são mais... tem uma tendência maior de se viciarem de fato, porque a gente tem motivos biológicos de testosterona, a gente tem um instinto de reprodução. Eu não digo que mulheres não têm problemas, eu tenho alunas também, eu tenho mulheres com quais eu escrevi, que falaram que também se viciaram, mas homens caem então nessa categoria predominante de serem vítimas. Por que eles caem mais do que mulheres? Qual é a diferença básica? Cara, a princípio basta você analisar a sua natureza como homem. Uhum. Saca? A gente tem testosterona, a gente é o caçador, assim por dizer. Uhum. Então, se a gente trazer essas ideias arquétipos, né, do homem caçador, que então busca reproduzir sua genética, faz total sentido que a gente começou a transferir isso erroneamente, ilusoriamente, para a pornografia. Uhum. Porque a pornografia engana seu cérebro. Não é real, não são mulheres que estão lá. Mas seu cérebro não liga pra isso. Ele acha que é, né? Ele acha que é. Ele acha que tu conquistou aquela mulher, né? Acho que conquistou. Como você mesmo falou, você muitas vezes achava ou imaginava que você era o cara quando você assistia pornografia. Você falou isso agora há pouco. Ah, sim, eu queria ser aquele cara. Eu ficava pensando, eu queria ser aquele cara. Provavelmente Sim. meu cérebro achava que eu era aquele cara. Sim. Tipo, se eu for honesto, eu muitas vezes pensava que, cara, eu tô sendo esse cara, me colocava na posição dele. Uhum. E a gente engana o nosso cérebro com isso, cara. É uma ilusão. A gente se ilude acreditando que isso é real. E obviamente não é. A gente finaliza então a sessão de pornografia, muitas vezes com um senso de culpa. É isso que eu sentia. Pra caralho. Então você chegava à ejaculação, muitas vezes que eu sentia era, caralho, que nojento. O que eu tô assistindo aqui? Exatamente. Aí, que porra é essa? Tu voltava pra tela e tinha uma pessoa fazendo uma coisa, passando uns pau na cara. Exato. Cara, o que eu tô vendo aqui, meu? Eu tava me estimulando com isso, que loucura, meu. Exatamente. Eu sempre tive essa sensação de que loucura é essa, depois que eu voltava pra ver, porque eu ficava um tempo refletindo, olhando pro chão, né? Puta, que merda que eu tô fazendo. Exato. Aí eu olhava de volta e tava acontecendo aquela cena ainda, e tudo perdia o sentido depois que eu não Exato. tava com mais tesão. Exato. Eu conseguia ver a realidade. Mas tu acha que o tesão ele atrapalha em enxergar a realidade nesse sentido? Se a tesão atrapalha em chegar à realidade, eu acho que a gente precisa diferenciar entre pornografia e masturbação aqui primeiro. Uhum. Então, pornografia é o problema. Pornografia é a droga. A gente não deve, acredito, condenar masturbação. Aí concordo com o Sadhguru, né, o grande místico, muitos devem conhecer, que fala que a gente não deve condenar a masturbação. A princípio é ok, né? Lógico, tudo dosado, equilibrado. Né? Quem é esse cara aí que tu falou? É um místico da Índia, Sadhguru. Ah, tá. Né? Começou a trazer conteúdo também pro mundo ocidental e fala bastante sobre essas questões yógicas, enfim, das culturas orientais. Yógicas? Yógicas, não sei se existe esse termo. Muitas vezes invento termos, cara. Ah, tá. Alemãozão aqui, não conseguindo falar português. E
Mas a pornografia se tornou um problema de fato, cara. Aqui, de novo, aqui estenta é um problema. Isso é muito subjetivo, cara. Acho que cada um precisa analisar seu próprio comportamento e relacionamento com a pornografia e ver se realmente faz sentido pra si mesmo. Porque se você, brother, não conseguir ficar 7 dias, uma semana, sem ver pornografia, você é viciado, cara. Desculpa. Não tem... se no dia seguinte tu sente uma vontade de ver, porque o teu cérebro já está reconfigurado. Exatamente. Já está diferente. Exato. Mas, então a libido que a gente tem ela é uma coisa importante e boa. A pornografia, ela vem e corrompe essa vontade. Isso. E como é que a gente usa a libido a nosso favor? Aqui a gente entra num ramo bem interessante. Se você for para a biblioteca, você geralmente vai ver best-sellers de um autor bem conhecido, Napoleon Hill. Você provavelmente já viu, né? Mais Esperto que o Diabo. Eu já li o Quem Pensa Enriquece o Mais Esperto que o Diabo foi até a metade, não terminei ainda. Maravilha. Então, no Quem Pensa Enriquece, se você se lembrar, você provavelmente leu o trecho de transmutação sexual. Você lembra, irmão? Sim. É um dos princípios de sucesso dele. O que é transmutação sexual? Napoleon Hill entrevistou, então, as pessoas mais sucedidas do tempo dele e dedicou 25 anos de sua vida só para descobrir, então, uma fórmula de sucesso. E ele descobriu que nos maiores gênios da humanidade, Edison... Só sei o nome dele agora. Thomas Edison, que foi pioneiro da eletricidade. Henry Ford. Eu lembro que tinha uma lista gigante lá. Gigantesca, cara. O cara que inventou o telefone, quem foi, cara? O Bell, né? Graham Bell, isso. Enfim, entrevistou todos esses gênios que, cara, sem eles a gente nem teria essa tecnologia aqui, por exemplo. Ok? Parcialmente. E ele descobriu que todos esses indivíduos masterizaram a arte da transmutação sexual. Então, eles não desgastaram sua energia sexual, mas eles transmutaram. Transmutação, na verdade, tem raízes no Antigo Egito e também Grécia, que significa nada mais do que transformação. Foi daí que surgiram, então, conceitos como alquimia. Paulo Coelho escreveu bastante sobre isso no livro dele, bem conhecido. E essa alquimia interna é transformar essa energia sexual que você tem em algo criativo. Existe algum registro de, no passado, as pessoas já terem falado sobre masturbação, não pornografia especificamente, porque não existia? Porque eu sei que as religiões, elas já falavam, né? De uma forma mais moralista e sem explicação, que é ruim se masturbar. Pecado, não? É pecado, exato. Então, alguma ideia do certo eles tinham. Sim. Qual é a origem? Entendeu? A pergunta, existe algum registro além desse do é pecado? Ou isso é uma coisa recente, começou agora, é uma coisa moderna? Moderna com certeza não é. Achei até interessante essa comparação com o cristianismo, né? Porque, cara, eu não sou cristão, saca? Mas eu respeito muito essa ideia de não cometa adultério, cara. Entendeu? Isso é pecado. Porque, no fundo, se você cometer adultério, que no mundo pós-moderno é 100% consumir pornografia, isso é adultério. Sinto muito. Você, tipo, namora, tá casado, você, tipo, assiste... Isso é adultério, cara. Isso é traição pra mim também, saca? E se você, tipo, analisar histórias da Bíblia como Epifésio, onde você tem lá o rei Davi, que no dia da batalha do exército dele, em Israel, ficou em casa. Ao invés de ir pra guerra, ficou em casa. Ele olhou da janela, viu uma mulher nua, cara. Saca? É maravilhoso. E ele, obviamente, não deu uma olhadinha e seguiu a vida. Ele cometeu adultério. Se envolveu sexualmente com ela. E mandou ainda matar o general do exército dele, cara. E se você transferir isso pra realidade, você mesmo pode ser Davi, cara. E, lógico, não seja Davi. Você precisa ir pra batalha. Ou seja, você precisa seguir seu propósito e realizar seu trabalho. Senão, você vai cometer adultério, porque é o caminho mais fácil, cara. Você é um animal, você é um primata, você sente o desejo de reprodução e você precisa canalizar isso. E recentemente comecei a falar mais sobre propósito, porque na minha visão é a coisa mais poderosa que, tipo, elimina a recaída de vez. É você ter um propósito digno, nobre. Ter o que fazer. Ter o que fazer. Não existe aquela frase? Tempo livre é a oficina do diabo. Por quê? Porque a sua mente foi feita pra te fuder, cara. Esse é o grande embate, né? Que a gente tem esse primata dentro da gente e ao mesmo tempo a gente tem essa consciência que consegue visualizar tudo isso e é aí que vem a contradição
E aí que vem a dor, a resistência, Sim, que sim. tu começa a tentar combater esse macaco Isso. que tá aqui dentro. Isso. E às vezes ele ganha, às vezes tu ganha. E isso é essa é a briga eterna que a gente vai ter até o fim da vida. Exato. Tentando controlar esse macaco. Exato. O desejo sexual ele é uma coisa muito potente. Essa história é muito boa. O cara viu a mulher e a vida dele mudou naquele momento. Mudou. Ele foi punido, né? Apesar de ser reiki. Foda-se, entendeu? Uhum. Isso é inaceitável. Porque, tipo, Deus te pune. E essa é a moral da história. Deus te pune, cara, se você não seguir as regras. E o Estado, com certeza, vai te punir porque o sistema é baseado, por exemplo, nos 10 mandamentos de Deus. Se você analisar, tipo, a democracia com os mandamentos. E essa é a consequência, então, cara. Você vai sofrer, saca? Que ele tem fácil acesso a mulheres e a sexo, ele também pode acabar caindo nessa de jogar fora essa energia fazendo sexo casual, indo em festa e tal, e não focar nessas coisas? Com certeza, com certeza. Então, agora o indivíduo que começa a praticar NoFap agora, ele se livra da pornografia e daí agora ele decide, opa, eu vou substituir esse vício por um outro vício, que agora é pegar mulher. Porque ficou e ter mais sexo. fácil. Exato. E agora ele tem um novo vício. Então, a ideia não é substituir um vício com outro, a ideia é substituir isso com algo produtivo. Então, como você falou, você vai ter caídas. Eu tive centenas de caídas, cara. Centenas. Quanto tempo demorou pra estabilizar? Nossa, cara, 1 ano e meio. Quase 2 anos. Até que é rápido pra relatos que tem aí, né? De os caras ficam Relativamente. anos tentando. Vi um cara também, 5 anos. Recebi ontem mensagem. Fazendo 5 anos e, cara, última streak. A gente faz streak na sequência, dias de abstinência. 14 dias, o máximo. Mas isso aí é pornografia ou masturbação? Pornografia e masturbação. É os dois. Os dois. Porque tem várias vertentes, né? Tem uma que é só não ver a pornografia, tem uma que pode se masturbar de vez em quando sentir vontade. Porque eu vejo que quando eu comecei a fazer o NoFap e não ver pornografia e tal, eu consegui não ver pornografia, de boa. E aí, só que me atrapalhava o tesão que aparecia do nada. E aí eu me masturbava e passava. Sem pornografia. Sim. Funcionou pra mim muito bem Sim. isso aí. Sim. E foi tranquilo. Sim. O lance... Mas eu não sabia dessa da libido. Não se masturbar também mantém a libido intacta e a pessoa segue firme. Exato. Isso seria a retenção seminal, então. Retenção Ou seminal. Hard mode. Nome bem pesado aí. Hard mode, certo? Modo duro. Porque é mais difícil. Então você corta qualquer estímulo sexual, inclusive Instagram, e você com certeza não visualiza nenhuma mensagem. Mensagem também se for nude, mas nenhuma imagem, certo? Você corta tudo. Porque a ideia atrás disso é você seguir também algo parecido ao dopamine detox, o jejum de dopamina. Você com certeza já ouviu sobre isso. Então você corta o máximo possível tudo que estimula, então, dopamina no seu cérebro, para você voltar a um estado assim tão inocente, entre aspas, ou simplesmente recuperado. Natural, né? Natural, que, cara, tudo simplesmente é prazeroso. Conversar com alguém é extremamente prazeroso. Simplesmente estar presente. Hoje, eu, graças a Deus, cara, simplesmente consigo sentar aqui e tô, tipo, contente com a minha vida, saca? Eu não preciso mais, tipo, checar Instagram e, tipo, fazer 1000 coisas só pra me sentir normal. Eu fui assim, compulsivo. E você reverte tua compulsão fazendo retenção seminal. Então tem muitos benefícios, cara. Mas, claro, você pode também simplesmente cortar a pornografia e se masturbar, tomar boa. E você vai perceber, como você percebeu, que você naturalmente vai perder a tesão, a vontade de consumir pornografia. Sim. Porque E até dá nojo depois de um tempo. Dá nojo. Então essa é uma técnica bem bacana, né, que eu também usei pro meu processo, para todos que querem testar, né? É eficaz mesmo.